O ancião que apanhou depois do culto. Fica comigo até depois da vinheta e vamos conversar sobre este assunto. Canal Comunidade Cristã no Brasil. Apresentador Isaías de Francisco Morato. Brasil, a graça e a paz do nosso eterno Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado de você que já chega aqui, já deixa o joinha no vídeo. Também você é inscrito no canal, por favor, nos ajude sendo membro do canal. Assim você nos ajuda a levar a nossa voz para mais pessoas, tirando as pessoas da religiosidade, do fanatismo, tirando pessoas alienadas e trazendo elas para Cristo e ser um cristocêntrico. Palavras de vida eterna do cristianismo nato dentro das 5 solas. Sola Bíblia, sola fé, sola Cristo, sola graça, sola Deus. Isso é o estatuto do cristianismo. 2 mandamentos fundamentais. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Cristo nos amou. Porém, nosso querido e amado irmão Ederson, este é um pastor de igreja, o servo de Deus, foi para a Congregação Cristã no Brasil e defendeu a congregação como instituição. Mas depois que ele viu o que realmente existe dentro de pessoas alienadas e fanáticas, logo deu um passo para trás, retrocedendo e começou novamente a defender Cristo e pessoas. Quando você defende Cristo e defende pessoas, você então enxerga lá na frente um novo passo, uma nova história, uma história de hermenêutica, não do Deus com D minúsculo Hermes, mas sim exegese da palavra, com ponto, vírgula, entendendo texto, contexto e não cria nenhum tipo de pretexto. Bom, eu estava no culto, lá na cidade de Peruíbe, e estava contando na igreja da Comunidade Cristã no Brasil, onde Deus dá a graça de atender a obra por misericórdia de Deus, o ministério de ancião, que não me faz melhor e nem pior do que ninguém. Atendendo, o Senhor me deu a graça de estar ensinando a Irmandade a respeito do que realmente é servir a Deus. Ser um cristão é entender as tuas renúncias, principalmente de homem, que você pode sofrer, ir para a caverna, pode acontecer conosco igual aconteceu no tempo de Nero, aqueles homens que serviram de tocha viva para incendiar toda a Roma, somente porque ele era cristão. Nosso querido e amado irmão Paulo, do CCB Sem Reforma, pegando essa situação e esse gancho, fez um rearte do seu canal. Até aí tudo bem, tranquilamente. Mas muitos da congregação acham que eu sou um crítico da congregação. E na verdade, irmãos, eu não sou crítico da congregação, nem crítico da Irmandade, nem crítico do ministério, crítico da instituição. Eu sou crítico de coisas erradas, eu sou crítico de nepotismo, eu sou crítico de falácias, eu sou crítico de heresias, eu sou crítico de abaixar o pobre e levantar quem tem mais condição, eu sou crítico de injustiça. Mas como muitos dizem que eu sou um crítico ferrenho da congregação, nosso querido e amado irmão Paulo, CCB Sem Reforma, também é um crítico da comunidade cristã no Brasil, principalmente quando fala da minha pessoa. E agora está falando até da pessoa do irmão Ezequias, que veio para nos ajudar a fazer essa missão de resgate de alma, pregar o evangelho, buscar as pessoas mais carentes e menos favorecidas.
cuidar delas em um todo, antes de cuidar de almas, cuidar de vidas. Sempre que o meu canal publica algum vídeo, logo nós temos um crítico, que é o CCBC Reforma, que vem para poder dar os seus palpites e as suas opiniões. E eu não sou triste nem brabo com isso. Quero até agradecer o irmão Paulo, CCBC Reforma, porque a opinião dele também conta. Deus que abençoe ele. Porém, o irmão Ederson, vendo os comentários que o nosso querido irmão Paulo enfatizou, pegou o vídeo e também reagiu sobre o assunto. E muito bem feito o que ele fez, falando, expressando, tecendo seus comentários. Desta forma, vendo em dois ângulos, também resolvi vir aqui e falar para os irmãos como funciona. Eu, dando o ensinamento do que é o cristianismo, contei uma obra que aconteceu comigo, que na verdade foi uma provação que Deus permitiu eu passar. Nem todos vão passar por isso. E eu também achei que não estaria preparado. Mas contei com a Irmandade como que um cristão deve reagir conforme essa situação. Quando pessoas mal intencionadas veio me bater e eu estava servindo a Deus sem motivo nenhum, porque eu não devi ninguém e também não mexi com ninguém, trabalhando certo na obra. Porém, uma pessoa que queria se empoderar do ministério e não foi dado esta liberdade para se empoderar, para ser um ministério maior. Desta vez, ele acabou caindo em tentação e chamando pessoas para poder me agredir, achando que eu sou o dono da obra e posso colocar quem eu quero e a hora que eu quero, não entendendo que passa por uma reunião todos os feitos da instituição e na reunião é decidido 60 maior do que 40, na guia de Deus a pessoa é colocada para trabalhar em tal cargo. Não entendendo isso, veio para cima de mim para poder fazer justiça com as suas próprias mãos. Eu, vendo aquela situação, quando terminei de apanhar, disse para aquela pessoa: você está perdoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Na minha casa tem um pão para você comer, tem uma cama para você dormir, um chuveiro para você tomar banho e água para você beber. Perdoando e esquecendo do malfeitor do que fez aquilo. Perdoei em Cristo Jesus e ainda deleguei dizendo que amo. Não tinha como adiar. Mas comecei a apanhar e apanhei por 10 minutos. A Irmandade queria entrar, mas a gente tinha um outro com um blusão e uma mão na blusa, sem parecer que estava com alguma ferramenta. E eu vi que a Irmandade... Você para ninguém é? Olha, irmãos, que o irmão Isaías está contando aqui. Pararam o carro na frente da igreja, entraram e começaram a dar socos e pontapés no rosto do irmão. E tinha dois homens ao lado, sobretudo, e ele colocava as mãos dentro e ameaçava puxar alguma ferramenta, alguma arma, alguma coisa. Olha só, irmãos. Então o irmão está pregando, estou vendo o vídeo aqui, tá? O irmão está em cima da tribuna, pregando isso, anunciando um testemunho para a Irmandade. E o irmão Paulo, praticamente, ele fez um vídeo debochando disso. Alegando isso, insinuando coisas sobre essa fala do irmão. Alegando que o irmão se promoveu ancião. Alegando que a igreja do Isaías, a comunidade cristã, é uma igreja falsa. Irmãos, olha quantas palavras que esse irmão está falando contra uma instituição. Ele disse, mais para frente ele vai dizer até contra o que Deus mostrou para o irmão Isaías sobre catar latinhas na praia. O termo de catar latinhas é Deus dando uma ordem para nós irmos atrás daqueles que estão rejeitados. Você passa, você vê uma latinha, você pega se você precisar pegar, que várias latinhas têm um valor. Mas uma latinha não tem valor. Deus deu a ordem a esta obra, esse ministério, de catar as latinhas.
Deus mostrou para o irmão Isaías que não é para ele rejeitar as latinhas caídas no chão. Aquelas pessoas que foram desprezadas, aquelas pessoas que foram humilhadas, que foram condenadas à morte eterna, que disseram para elas, para você não tem mais jeito. Você pecou de morte. Aqueles a qual, como eu, Paulo, CCB, me expulsou da congregação um dia. Ele disse no seu canal, saia da congregação, você não é bem-vindo aqui na congregação. Assim ele fala para vários aí no seu canal. Ele expulsa várias pessoas de dentro da congregação. E essas almas a qual ele expulsa? E essas almas a qual muitos irmãos da congregação estão expulsando? A pergunta, irmãos, que fica é, para onde essas almas estão indo? Já pensaram, irmãos? Imagina se você fosse Deus, assistindo tudo isso. Primeiro ponto. Vamos falar aqui sobre a liturgia da congregação cristã no Brasil. Disse, irmãos, que a comunidade cristã é uma cópia da congregação. O irmão Paulo deve pesquisar, irmão Paulo, um detalhe. A CCB, ela não criou essa liturgia que hoje tem na congregação. Não foi nem Luiz Franciscon que descobriu essa liturgia. Essa liturgia foi descoberta por um irmão que se uniu com Franciscon, era da igreja metodista, congregava na presbiteriana italiana, aonde Franciscon atendia. E esse irmão, ele começou a congregar nessa igreja chamada Casa de Oração. E essa casa de oração tinha exatamente a liturgia que tem hoje na CCB. Exatamente. O uso do véu, os cânticos, os hinos sacro, mulher de um lado, homem do outro, a igreja, tudo. Essa era a casa de oração. Era a igreja dos irmãos, chamado, né? Igreja dos irmãos. Então esse irmão, que agora eu não me recordo o nome dele, ele visitou essa igreja que tinha essa liturgia, era a única, inclusive no Brasil, tá? Isso foi no Brasil. Era a única igreja que ele tinha visto na vida dele com essa liturgia. Então, esse irmão, ele já tinha saído da metodista, congregava na presbiteriana italiana, pois era amigo de Luiz Franciscon. Isso, irmãos, está na história da congregação, não é falácias, tá? Você pode ver isso nos canais dos historiadores, tá? Por exemplo, Itamar Coutinho, e fala sobre isso. A congregação não criou essa liturgia, a qual Paulo acusa as dissidentes da CCB de copiar. Ela já copiou essa liturgia da Igreja dos Irmãos. E não foi Franciscon que copiou. Um irmão que visitou a Igreja dos Irmãos chamou Franciscon para conhecer essa liturgia no Brasil. Franciscon não gostou, visitou muitas igrejas, não gostou da liturgia e foi gostar também dessa liturgia. Então foi a liturgia que ele adaptou, logicamente não 100% igual, e adaptou dentro da congregação que está no Brasil. Porém, em 1910 foi adaptada essa liturgia, que já veio da Igreja dos Irmãos, não foi criação da CCB. A CCB não criou essa liturgia, a qual Paulo diz que as dissidentes copiam a congregação. Mas a congregação, ela já copiou uma outra igreja. Então, é engraçado que ele quer acusar uma outra igreja, mas ele não conhece a história da própria igreja. Aí o irmão vai dizendo, mas eu tenho 40 anos dentro da congregação. O irmão tem 40 anos e o irmão não conhece a história da congregação. Isso está na história, irmão Paulo. Está na história. É só o irmão pesquisar. É só o irmão buscar. Antes do irmão falar, o irmão pesquisa. Peraí, da onde que veio a nossa liturgia? Olha, a nossa liturgia já veio de uma outra igreja, a qual copiaram. Então não podemos dizer que é uma cópia, irmãos. Essa palavra cópia é para tentar desmoralizar, desmerecer a outra igreja. Isso, essa palavra cópia, é para tentar deixar a sua instituição como exclusiva, né? Aí já entra o exclusivismo dentro da CCB. Por isso que eu falo que esses defensores da congregação, eles estão destruindo a própria igreja. Tem que haver uma atenção pelo Braz, porque eles estão chamando a congregação de a graça. Esse irmão aqui chama sempre a congregação é a graça, que aqui é o caminho, que é a igreja que vai salvar, que não há salvação fora da CCB. E agora, ele diz que as igrejas que têm a mesma liturgia da CCB está copiando a congregação. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que somente a congregação é a original. Ela é o caminho da salvação. As outras são cópias. Quando você vai pegar a história da congregação, história real, não é falácias, não é nada fictício. A história real da congregação,
documentada, ela vai dizer que a Congregação Cristã no Brasil tirou essa liturgia de uma igreja chamada Igreja dos Irmãos. Então, meus irmãos, como é que pode alguém não conhecer a liturgia da própria instituição, né? Eu vou colocar aqui o áudio, tá? Desse irmão, para você conferir, tá? Vamos acompanhar junto. Vou soltar aqui, tá? Um áudio. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Ancião apanha no cu. Quando a nossa querida Irmandade vai ver o título e vai procurar saber quem foi o ancião que apanhou na cara, vai se deparar então com um culto online de uma dissidente. Olha só, quando as pessoas querem usar a igreja, a congregação que está no Brasil, para que alguém vá até seu vídeo e ali se depare com o seu culto online com poucas... Pronto, nesse ponto aqui, Paulo está acusando a NCCB, a Comunidade Cristã no Brasil, ou o canal do irmão Isaías de Francisco Morato, de fazer sensacionalismo, colocando uma capa para chamar a atenção dos irmãos, para clicar no vídeo, e ali o irmão está falando sobre o momento que ele passou, onde ele foi agredido dentro da instituição, da Comunidade Cristã no Brasil. Então o irmão está falando de algo sério, de algo que aconteceu. O irmão está em cima ali da tribuna, contando um testemunho, dirigido pelo Espírito Santo. E o Paulo, ele está dizendo que o irmão fez uma capa somente para chamar a atenção, indagando ou induzindo que aquilo possa ser uma mentira. Se você pegar e fazer uma breve pesquisa no canal desse irmão Paulo, você vai ver que todos os vídeos dele, a capa é sensacionalista. Ele coloca sempre capas chamativas, que o Braz está dando um recado para a Irmandade. Bomba, aconteceu uma tragédia. Olha, assista essa mensagem, é a última mensagem. Como se você é obrigado a clicar naquele vídeo e assistir. Então, meus irmãos, alguém acusando o outro de fazer sensacionalismo, de atrair a Irmandade para o canal dele, eu apontando o dedo para os outros, sendo que as minhas capas promovem o que eu mesmo estou acusando o meu próximo. Está vendo como que é, irmãos? Como que funciona o caráter daqueles que apontam o dedo para o próximo, mas eles mesmos não estão praticando aquilo que o nosso Senhor Jesus, ele nos ensinou, né? Caráter de um cristão. Todos colocam capas para chamar a atenção, a fim de divulgar até mesmo a palavra de Deus, divulgar o evangelho, pois nós sabemos que o algoritmo do YouTube, ele precisa que as pessoas cliquem no vídeo para direcionar aquele vídeo para mais pessoas. A taxa de clique é muito importante para o algoritmo indicar o vídeo no YouTube. Então, por isso que Paulo, CCB, ele coloca as capas dele chamativas. Por quê? Quando você vê uma capa e você clica, e 99% das pessoas que verem aquela capa clicar, o YouTube vai entender que aquele vídeo é um vídeo que as pessoas estão gostando e vai direcionar para mais pessoas. Não estou acusando, é só você dar uma olhada no canal dele. Já vai ver o sensacionalismo. Mas aqui agora, ó, ele acusa o irmão Isaías de Francisco Morato, vocês vão ouvir, de fazer isso. Preste bem atenção, olha só. Título, por causa de um outro canal de um desvião, apanha no culto. Quando a nossa querida Irmandade vai ver o título e vai procurar saber quem foi, quando as pessoas querem usar a igreja, a congregação que está no Brasil, para que alguém vá até seu vídeo e ali se depare com seu culto online, com poucas pessoas. Estão servindo a Deus, estão procurando adorar a Deus, isso daí é óbvio. Então estamos aqui por apresentado para o ministério desse... Olha só, irmãos, então Paulo, da CCB Sem Reforma, acusa o irmão da Comunidade Cristã no Brasil de estar desesperado para que os irmãos vejam o culto online. Colocou ali uma capa para chamar a atenção dos irmãos.
Isso é uma coisa que ele faz desde o início, em todos os seus canais, chamando a atenção da Irmandade para assistir, até chamando a atenção daqueles que saíram da congregação. Paulo faz isso também para chamar a atenção daqueles que saíram, dos críticos. Essas capas sensacionalistas. Então, ele aponta o dedo para o próximo, sendo que ele está fazendo igual. Então, irmãos, o Paulo, ele tem essa mania de acusar o próximo, acusar as outras igrejas dissidentes. Na verdade, ele tem preconceito contra as dissidentes da congregação. São muitas dissidentes da congregação, irmãos. Nós não podemos nem contar. São muitas, né? E nós vamos começar a citar aqui muitos nomes. Então tá aqui a prova, o áudio do Paulo falando contra as dissidentes da congregação. Ele acha que a congregação cristã, irmãos, ela criou a liturgia. Ela criou tudo isso. Isso foi revelado por Deus para Luiz Franciscon. E isso não é verdade, está na história da congregação. Ela já trouxe isso de uma outra igreja. Então, eu que não estou falando que Luiz Franciscon copiou a igreja dos irmãos. Ele simplesmente gostou daquela liturgia, se sentiu bem com aquela liturgia e criou uma igreja igual à liturgia da igreja dos irmãos, que já existia aqui no Brasil há muitos anos. Tá, meus irmãos? Então, você dizer, olha, aquela igreja está copiando, é porque você está dizendo que ela é genérica. Tem um remédio original e tem um genérico. Então, ele está querendo induzir que todas as descendentes da congregação não são originais. Certo é dizendo que ali não tem Deus. É o falso. A original, ela está aqui. Então, essa fala dele é uma fala totalmente exclusivista. Ele quer impor o seu exclusivismo no seu canal para desmerecer as outras denominações. Desmerecimento na fala desse irmão. Ele desmerece. É como se ele estivesse cuspindo na igreja do próximo. É como se ele estivesse pisando no seu próximo. Só porque é uma dissidente da congregação, porque ele acha que ela é o caminho, ela é a original, ela criou essa liturgia, e ele não conhece a história da congregação cristã no Brasil. Ele não sabe que os próprios hinos não foram criados, essas melodias não foram criados pela congregação. O cara dizendo sobre enriquecimento, que eu quero saber que enriquecimento é este, cartão corporativo, né? Preliminarmente, a congregação, seria isso? Uma pergunta. Eu não estou fazendo afirmativa, estou com um ponto de interrogação. Vamos aqui falar sobre o culto. Olha só a hora que o nosso irmão Isaías, de Francisco Morato, ele então toca no assunto, né, que ele apanhou dentro da igreja. Né? Eu não sabia que ele era ancião, porque ele era cooperador na congregação. Ancião na congregação ele nunca foi, né? Eu não sei se alguém aí na nova CCBI consagrou ele ancião. Né? Olha só, né? Nesse ponto aqui, ele desmerece a autoridade eclesiástica do irmão Isaías de Francisco Morato. Ele disse, aqui na congregação ele não era ancião, ele era cooperador. O irmão Isaías de Francisco Morato pode ter sido ordenado por outro ancião, que também foi ancião na congregação e saiu da congregação. Uma vez você ordenado a ancião, você foi ordenado pelo presbitério, você é um presbítero, você é um pastor, você é um ancião, você vai ser sempre um... O irmão Paulo do CCBC Reforma sempre enfatiza dizendo que eu me auto-nomeei ancião, mas na verdade fui ordenado ao ministério de ancião com imposição de mão e o nosso querido ancião, irmão André de Uberlândia, qual fez a ordenação. Irmão Isaías Gonçalves, o Senhor teu Deus, que desde o ventre da tua mãe te separou para esta obra, revende uma promessa quanta guerra você viveu, tudo o inferno fez para que você aqui não chegasse, quanta luta, mas o Senhor que te chamou na tua infância, o Senhor que te batizou com o selo da promessa, o Senhor que te guardou, que te trouxe até aqui, para diante de toda a igreja, de toda a terra, de todo o inferno e o céu, junto de todo o presbitério reunido, pelo poderio da unção, o Senhor te conclama agora ancião na terra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O servo de Deus, tomado por Deus, imposicionou as mãos sobre a minha cabeça e tinha mais 4 irmãos
nós todos fomos ordenados ao ministério de ancião e ungido também para fazer o mesmo trabalho. Você não sai da congregação e perde o cargo de ancião. Ele vai dizer aqui daqui a pouco que o cargo de ancião só existe dentro da congregação, ele vai dizer. Esse senhor ele está totalmente equivocado, irmãos, sobre a igreja que ele frequenta há muitos anos. Ele não entende que o cargo de ancião não foi criado também pela congregação. Ele afirmou que o cargo de ancião foi criado pela CCB. É só na CCB que tem o cargo de ancião. Olha que coisa absurda, irmãos. O cargo de ancião é o mesmo que bispo, presbítero. Irmãos, ele não entende que você é ordenado por Deus, não pela instituição. O irmão saiu da congregação e continua sendo ancião. Quando, irmãos, fala da graça, alguém imagina que a graça é só na congregação. Não vamos pensar isto. A graça está na congregação. Mas, irmão, não é título de igreja que salva. Título de igreja é para se registrar ela nas leis, cada país, cada igreja registra o que quer. Mas o que salva não é o título lá fora. O que salva é esse nome aqui dentro. Então, irmãos, um conselho muito bom que eu percebi também, que este estado tem muita gente que serve a Deus. A tua amiga, o teu vizinho, o teu familiar, que você sabe que ele é crente, de alguma denominação, porque o testemunho dele é veraz, serve a Deus. Trate com carinho. Se te chama de irmão, chama de irmão também. Conversa, termina, paz Deus, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te acompanhe. Não podemos ser tão soberbos ou imaginar que Jesus Cristo é propriedade exclusiva da congregação cristã no Brasil. Deu para entender? E às vezes, não, mas na minha igreja não tem pastor, nós senta separado, nós ora de joelho. Isto são modos e costumes, é do jeito que Deus nos guiou. Outra coisa, hoje, por exemplo, vamos ordenar 2 anciães. Ancião, pastor, presbítero, bispo é a mesma coisa. Tem alguém que não conhecendo da Escritura e diz, não, mas na nossa igreja não tem pastor, pastor é Jesus Cristo, ele é o sumo pastor. Os irmãos que serão ordenados hoje, irmão Rosalino, irmão Elias, não tem o título de pastores, tem o título de ancião, mas ele tem que ter o dom de pastor, senão ele não ajuda a rebanhar as ovelhas para o aprisco santo. Mas estou aqui esclarecendo aos irmãos esse ponto de vista qual eu sempre estou dizendo, mas o irmão Paulo, CCB Sem Reforma, quando não fala que eu me autodenominei ancião, também fala que eu sou pastor, querendo me desmerecer de ser pastor. Não sabe ele que não está me desmerecendo. A Bíblia e a palavra de Deus não desmerece o cargo ministerial eclesiástico do pastoral. Então nós olhamos para os irmãos pastor com bons olhos. Portanto, a comunidade cristã no Brasil não tem essa nomenclatura de pastor, mas sim ancião, que é a mesma coisa de pastor, bispo, apóstolo. Também consideramos cooperadores do ofício ministerial, cooperadores de jovens, auxiliares de cooperador. Então, meus irmãos, a nossa igreja não chama um líder de pastor, mas quando somos chamados de pastor, entendemos que estamos dentro da palavra pastoreando as ovelhas de Cristo Jesus. As ovelhas não são nossas. As ovelhas foi comprada pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ancião, junto com um grupo de irmãos do presbitério, pode ordenar outro irmão cooperador que saiu da congregação para ancião. E esse irmão ser o fundador de uma instituição. Ele ser o responsável, presidente pela igreja, ele pode ser um cooperador e assim fundar a instituição e ser ordenado por outro ancião que saiu de alguma instituição.
Porque ele não perdeu a autoridade eclesiástica quando ele sai. Mas esse irmão, ele está falando assim do irmão Isaías para desmerecer o irmão. Vai dizer, só aqui tem o cargo de ancião. Ele saiu daqui como cooperador e de repente ele apareceu como ancião. Esse irmão, ele não sabe o que está falando, mas é tudo para desmerecer. Veja o orgulho espiritual dele. A maneira que ele fala, orgulho espiritual. É como se ele estivesse humilhando o seu próximo, dizendo a minha instituição é a verdadeira. A minha instituição é a original. Aquela é falsa. Aquele é falso também. Então, todos que estão ali são falsos. Aqui é a igreja original. Mas ele não sabe a história da igreja dele. Ele não sabe que Luís Franciscon discordou da doutrina de muitas igrejas, a qual ele foi saindo e criticando essas instituições até vir com uma missão missionária ao Brasil e fundar a CCB. Então, irmãos, se ele conhecesse um pouquinho a história, ou ele conhece e ignora o que ele quer para poder enganar os seus seguidores. Pode ser mas, isso. Ali mais é pastores, né, na nova CCB. Eu falei, mas por quê? Não, se eu fosse você, eu ia embora. Aí eu disse para ele, meu irmão amado, eu sirvo a Jesus Cristo. Se eu viver é ganho, e se eu morrer, vou com Cristo também. Eu não devo nada para ninguém, não fiz nada contra ninguém, vou ficar aqui porque eu preciso fazer a minha missão. Irmão, quando acabou o culto, ele fez uma ligação, chegou, de fato é um ancião, que eu mesmo ordenei ancião, Moisequias sabe quem é, querendo poder, imposição, ele apontou para um dos que estava e apontou para ele, esse daqui. Mas não deu nem tempo de olhar. Já veio a primeira porrada. Então aí o Isaías Francisco Morato conta, né, que então a porrada, quem apanhou foi ele, né. Na congregação, quando ele estava na congregação, eu quero crer que ele não era ancião, né. Ele então se autodenominou, foi apresentado, foi na residente aonde ele está. Correto, irmão? E ele então conta, né, que esses três elementos, parece, entrou dentro da igreja ali e foi bater nele. O motivo, ele não conta tudo, por que o motivo, né? Ele não conta qual foi. Se contou, não deu para entender direito. Então, lógico, ali ele diz, né, que tem irmãos que diz que se batizou, mas a mão não se batizou. Se alguém for bater, ele arrebenta. Aí vai da pessoa, né, irmão? Irmão, o irmão Isaías está contando no culto. O CCB Sem Reforma está tentando induzir que o irmão está mentindo sobre o testemunho que ele contou em cima do altar da casa de Deus, sobre uma ocasião em que os irmãos, não sei se é irmãos, alguém chegou de carro e ali o agrediu. Os irmãos vão ouvir, ele vai contar aqui agora, fisicamente. Socos e pontapés e chute, sangrou o seu rosto. E ali, irmãos, ele não reagiu aos ataques dessas pessoas, mas confiou em Deus. E o irmão Paulo, ele vai induzir coisas alegando que isso pode ser alguma mentira. O irmão está em cima do altar da casa de Deus, pregando a palavra aos irmãos. Preste bem atenção. E ele foi batendo. No outro dia eu tinha uma reunião em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e eu sou homem de palavra. Se eu falar assim, sim, é sim, sim, não, não é não, não, esse passar disso é procedência do maligno. Não tinha como adiar. Mas comecei a apanhar, e apanhei por 10 minutos. A Irmandade queria entrar, mas a gente tinha um outro com um blusão e uma mão na blusa, sem parecer que estava com alguma ferramenta. E eu vi que a Irmandade ficou assim, eu falei, ninguém é? Olha, irmãos, que o irmão Isaías está contando aqui. Pararam o carro na frente da igreja, entraram e começaram a dar socos e pontapés no rosto do irmão. E tinha 2 homens ao lado, sobretudo, e ele colocava as mãos dentro e ameaçava puxar alguma ferramenta, alguma arma, alguma coisa. Olha só, irmãos. Então o irmão está pregando, estou vendo o vídeo aqui, tá? O irmão está em cima da tribuna, pregando isso, anunciando um testemunho para a Irmandade. E o irmão Paulo, praticamente, ele fez um vídeo debochando disso. Alegando isso, insinuando coisas sobre essa fala do irmão. Alegando que o irmão se promoveu ancião. Alegando que a igreja do Isaías, a comunidade cristã, é uma igreja falsa. Irmãos, olha quantas palavras que esse irmão está falando contra uma instituição. Ele disse, mais para frente ele vai dizer até contra o que Deus mostrou para o irmão Isaías sobre catar latinhas na praia. O termo de catar latinhas
É Deus dando uma ordem para nós irmos atrás daqueles que estão rejeitados. Você passa, você vê uma latinha, você pega se você precisar pegar, porque várias latinhas têm um valor, mas uma latinha não tem valor. Deus deu a ordem a esta obra, esse ministério, de catar as latinhas. Deus mostrou para o irmão Isaías que não é para ele rejeitar as latinhas caídas no chão. Aquelas pessoas que foram desprezadas, aquelas pessoas que foram humilhadas, que foram condenadas à morte eterna, que disseram para elas, para você não tem mais jeito. Você pecou de morte. Aqueles a qual, como eu, Paulo, CCB, me expulsou da congregação um dia. Ele disse no seu canal, saia da congregação, você não é bem-vindo aqui na congregação. Assim ele fala para vários aí no seu canal. Ele expulsa várias pessoas de dentro da congregação. E essas almas a qual ele expulsa? E essas almas a qual muitos irmãos da congregação estão expulsando? A pergunta, irmãos, que fica é, para onde essas almas estão indo? Já pensaram, irmãos? Imagina se você fosse Deus, assistindo tudo isso. A pessoa expulsando uma alma de dentro da casa de Deus. Por causa de uma liturgia. Por causa de uma doutrina. Por causa de usos e costumes. Porque ele acha que a igreja dele é correta e o seu próximo é uma cópia. Porque ele acha que a revelação de Deus para essa liturgia de culto foi dada somente à congregação cristã no Brasil. Então, ele vai na internet e ele diz, olha, aquela ali é cópia. Dizendo, não tem Deus. Aquele ali se autopromoveu ancião. Ancião é só na CCB. Irmãos, isso é um servo de Deus? Será que isso é ser um servo de Deus? É isso que é ser servo de Deus na congregação? Esse é o bom testemunho dos irmãos da CCB? Esse irmão aqui, ele representa toda a congregação cristã no Brasil? É isso que é ser CCB? O que esse irmão está fazendo com outras dissidentes? Como ele está tratando as dissidentes? A qual muitos irmãos, hoje mesmo estava assistindo o culto da comunidade cristã no Brasil e estava batizando ali um senhor que nunca tinha batizado em nenhuma denominação. E o irmão ali, conversando com aquele irmão, disse que o irmão nunca batizou. Estava no mundo, aceitou a Cristo. E esse irmão está dizendo que Deus não está nas dissidentes? Quanta ignorância, meus irmãos, há nesse irmão que se diz músico da congregação, se diz servo de Deus, da congregação cristã no Brasil, porém, suas atitudes não são atitudes de um cristão. Não são atitudes de um servo de Deus. Se você gostou desse vídeo, entendeu ele, o texto e o contexto, não vai criar nenhum tipo de pretexto, deixa aqui nos comentários também o que você acha. Você acha que eu fiz certo? Segundo a palavra de Deus, apanhei e fiquei quieto, aguardando e pedindo perdão a ele depois que fez, ou eu tinha que colocar as mãos e ir para cima também? O seu comentário aqui é muito importante e isso vai levar para mais pessoas qual seria a atitude certa a se tomar. Porque uma vez que o Senhor Jesus Cristo falou que quando tomar um tapa no rosto, dê o outro lado. E se mandar andar uma milha, anda uma légua. E se pedir a roupa, dê a túnica, capa. Bom, foi o Senhor Jesus Cristo que nos ensinou isso. E eu fiquei quieto e quando cheguei na minha casa, de maneira nenhuma, dobrei o meu joelho e falei, Senhor, faça a justiça, manda uma enfermidade nele, mata ele. Não. Fiz como o Senhor também falou. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. O irmão Paulo até me considerou que eu falei que eu queria ser igual a Jesus. Meus irmãos, uma falta de instrução bíblica tão grande do irmão Paulo,
que o apóstolo Paulo disse: seja meu imitador, como eu sou imitador de Cristo. Meus irmãos, nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Não vamos chegar na qualidade de perfeição igual a Ele, mas vamos pelo menos tentar se aproximar para que o nome de Deus seja glorificado em nós. Eu e você nos encontraremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir.